Olá, boa noite, salve, salve a todos. É muita felicidade de estar novamente aqui no nosso canal do YouTube, da Associação Cultural Iê-Birimbau, para estarmos aqui trabalhando a nossa última live, né, dessa sequência de encontros, né, que a gente denominou enquanto um projeto específico de formação geral e aberta a toda a comunidade capoeirista e interessados, né, chamado de Na Roda com Bambas, né? E hoje a gente tem um convidado especial, que é o mestre Tabosa, diretamente de Brasília, Distrito Federal, em que nós estaremos discutindo mais um tema relacionado à capoeira que nos vincula a uma dimensão importante do contexto da educação brasileira, que é a questão do esporte. Então, hoje nós vamos trabalhar uma discussão voltada para a capoeira enquanto esporte educacional, tá? Então, para iniciar a nossa live de hoje, gostaria de chamar aqui, né, a nossa tela, o nosso presidente da Associação Cultural de Capoeira e Berimbau, o mestre Pebança. Por favor, faça as suas considerações, mestre, fique à vontade. Salve, salve a todos, boa noite. Estamos aqui, pessoal, atrás de mais informações, algumas dúvidas que ficaram sobre o GEBS, que foi comandado, bem dizer, pelo mestre Tabosa, na época. Aí a gente tem muitas curiosidades de saber como foi, o que influenciou na capoeira daquela época para cá. Então, estamos aí, a gente vive num mundo de aprendizado. E hoje nós queremos aprender mais alguma coisa. Bem, obrigado, mestre Pebança, pelas suas considerações iniciais. Hoje a gente tem como foco esse material. Não sei se se a câmera consegue pegar direito, né? Mas é um livro que foi produzido aí em meados da década de 1990 e traz um pouco da história, né, do que foram os Jogos Estudantis Brasileiros. E nesse contexto, nós vamos justamente buscar explorar um tanto dessa memória e, ao tempo que a gente busca, né, entender um pouco da capoeira na sua dimensão educacional e esportiva, né, o seu significado para nós brasileiros, né, a gente também tem uma relação local diretamente com esse processo, né, que diz respeito às comitivas aqui do estado do Piauí, que esteve presente também nesse momento importante para o nosso esporte, né, em que o mestre Albino foi uma das pessoas, vamos dizer assim, que esteve, né, organizando desde o início aqui as nossas delegações, treinando seus atletas, né, junto com seus professores, junto com seus alunos, e que o mestre Pebança foi um desses técnicos que auxiliou nesse processo de formação, né, de muitos atletas que participaram, em particular, dos GEBs de meados da década de 90, né, nas suas últimas edições dos GEBs, que não só resultou nesse livro que eu mostrei, que vai ser o alvo das nossas discussões de hoje, né, mas também teve como produto esse disco, né? Eu tive até a oportunidade de dar uma busca no YouTube e alguém fez o favor de já colocar para a gente, né, o áudio, né? Esse é um disco raro, que é até difícil da gente ouvir hoje, porque quase a gente não tem mais um toca-disco para poder ouvir, mas quem quiser ouvir as gravações do Jeves, a gente já pode encontrar também disponível no YouTube. Então, para começarmos a nossa discussão, na nossa live de hoje, né, gostaria de chamar aqui o nosso mestre, o mestre Tabosa, né, que é a nossa referência principal de discussão hoje, né, ao tempo que a gente também agradece aos mestres que vieram nas lives anteriores, né, como o mestre Quisito, que teve a oportunidade de abrir o nosso primeiro encontro, inclusive um dos protagonistas também nesse processo de discussão sobre o GEBS, né, certamente o mestre Tabosa em algum momento vai fazer um encontro, uma aproximação, né, com essa figura tão especial para nós, que é o mestre Quisito, e agradecer também o mestre Pop, lá de Florianópolis, que esteve falando sobre a questão da capoeira e os desafios da contemporaneidade, e o mestre Bob, que é daqui do Piauí, né, que é doutor na área de educação e também trouxe a sua contribuição em particular para falar da capoeira, né, com foco na questão das relações étnico-raciais, né. Então, mestre Tabosa, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco, tá? O momento é nosso, mas o senhor é o protagonista desse momento, tá bom? Gostaria que você fizesse as suas considerações, falasse um pouco do senhor, do seu trajeto, né? Como o senhor adentrou no mundo da capoeira, para a gente, então, na sequência, começarmos a falar um pouco sobre a discussão do GEMS, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, mestre Pebança. Boa noite a você, Antônio, que fez esse convite. E um convite, diria até,
até tardio naquela relação de tempo, né? Porque você está vendo que esse livro foi escrito em 1990, né? E é nele que nós vamos basear hoje a live, não é isso? Mas eu considero que eu fui mais chamado depois que eu não tive contato com esse livro, nunca, a não ser hoje, você ao me remeter via plataformas modernas de e-mail, essas coisas todas. Eu vou falar já sobre quando eu comecei a capoeira, mas eu queria só dar uma introduçãozinha, porque depois que eu li, coisa que eu não tinha feito há 30 anos aí, que estava esse livro, e que já vivenciei com muita gente que estão nesse livro e que fizeram parte da minha trajetória, da minha amizade, essas coisas todas, eu pensei no seguinte: hoje eu estou sendo chamado para fazer uma live para falar sobre camaradagem, trairagem, companheirismo, desconfiança que os velhos e sábios mestres tinham, corporativismo de órgãos de governo que usam a capoeira e trazem para si livros dos fatos ocorridos que tiveram sucesso. Os que não tiveram sucesso não entram em livro nenhum. E através de registros e depoimentos. Eu gostaria até de enaltecer os órgãos que realmente nos ajudam, órgãos de governo, como o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura. Os capoeiristas, quando conseguem entrar, é ajudado. O IFAM, que sempre também está nos ajudando e nos apoiando e dando a sustentação da nossa história. Da capoeira, não da minha, mas da capoeira toda. A nossa ingenuidade, onde eu me incluo nessa ingenuidade, na certeza que o que eu fiz foi de pureza da minha parte, de honestidade da minha parte, e que hoje me parece que tem outro nome. Não é mais ingenuidade, não é mais pureza, é outro nome. Isso sim, do que a gente vai falar hoje aqui, do que eu li hoje do livro que você me mandou. O ego, mas aí você já citou até o nome do nosso querido e aluno meu, mestre Esquisito, que é a faca de dois gumes, que ele fez, está muito dentro do que nós vamos falar hoje. E de um slogan que eu uso para mim: viva da capoeira. Desculpe, viva pra capoeira. E não viva da capoeira. Você vai tomar um tombo muito grande. Quem vive da capoeira. Eu vivo pra capoeira e tudo que nós vamos discutir hoje aqui foi em prol da capoeira. Comecei a capoeira, eu nasci em 1947. Muitos que talvez ainda poucos que estejam aí, talvez nem os pais deles tinham nascido nessa época que a gente vai começar a falar aqui de 85, 86 para frente. Nem os pais desses alguns capoeiras que estão aqui talvez não tenham nascido. Mas eu nasci em 47, Rio de Janeiro, mas fui começar a capoeira em Brasília, em 1964. 64, Brasília tinha 4 anos. A capital da República, que muitos vieram para cá, eram funcionários públicos, dentre eles meus pais, e dentre eles o meu mestre, que era estudante também do mesmo colégio que eu fiz aqui, na época chamado científico, era o Elefante Branco, 1964. 1974, eu vou dar um pulo, porque eu participei do Berimbau de Ouro no Rio de Janeiro, em 67, 68, 69, 3 anos, onde a gente se consagrou campeão esses 3 anos e ficamos com o troféu Berimbau de Ouro. De lá para cá foi um divisor de água muito para capoeira. Em 74, eu monto a minha primeira academia de Brasília. E aí, de lá para cá, as histórias vão sendo sucedendo, de maneira que é como a filosofia que eu falei. Tudo que eu pude fazer para capoeira, eu fui fazendo. Eu não fui apenas um jogador de capoeira, eu não fui apenas só um dono de uma academia que está ganhando dinheiro porque é dono de uma academia. Não. Eu participei de várias coisas, inclusive do que nós vamos discutir hoje aqui, que foram os JEBs, Jogos Estudantil Brasileiro. Então, eu quis fazer essa introdução porque meu amigo
meus camaradas, meus capoeiristas que estão aí vendo, ouvindo a gente, vendo, eu vou até fazer um alerta para vocês sobre camaradagem, sobre trairagem, sobre companheirismo, desconfiança que os velhos mestres tinham, e com toda razão. Pisar devagar nos terrenos é muito importante para não tomar um tombo. E o tombo é uma questão, não é de imediato. Levou 30 anos. Eu estou vendo isso agora. Então, estou à sua disposição, meu amigo, para a partir de agora o que você quiser. Eu posso responder ou posso relatar tudo que aconteceu então desse tema. Pronto, pois muito bem. Para a nossa discussão de hoje, mestre, a gente selecionou alguns capítulos em particular que contam um tanto esse trajeto, né, do que foi os Jogos Estudantis Brasileiros. Nesse sentido, a gente está falando dos 3 primeiros capítulos, né? O primeiro capítulo, que fala sobre o GEBS, de 85, né? Ou seja, a capoeira, a entrada na roda, esse é o título do primeiro capítulo. O capítulo 2, a capoeira, né, como manifestação essencial do esporte, educação no Brasil. E o terceiro, que fala da capoeira no GEBS, um pequeno histórico e algumas considerações. Na transversalidade desses capítulos, né, dessa leitura que a gente fez, a gente também buscou algumas outras fontes, né, para também buscar ali enriquecer, né, trazer outros elementos também para a nossa discussão. E uma dessas fontes é justamente o seu blog, né? O seu blog traz ali toda uma trajetória histórica da sua participação, não só no GEBS, né, mas em outros eventos do mundo capoeirístico também, mas a história do GEBS está muito bem fundamentada e documentada lá, né? E aí muitas coisas, inclusive, na medida em que a gente foi transversalizando, né, essa leitura, né, a gente foi aparecendo alguns fatos interessantes que a gente vai trazer também aqui para o nível da discussão, até para a gente tirar algumas dúvidas, quem sabe outros leitores, né, que já passaram por esse livro e também leram o seu blog, de repente não tiveram a oportunidade de fazer a discussão, mas hoje eu acho que, sabe, o momento oportuno para a gente, inclusive, fazer nessas reflexões, né, tirar dúvidas em relação a esse percurso, né? Particularmente porque o senhor foi o protagonista também dentro desse processo de construção, né? E os protagonistas, na medida que constroem a sua batalha, né, que fazem a sua luta, seja ela no campo da prática, seja ela no mundo intelectual ou na articulação desses dois campos, né? Porque o mundo não é tão decisivo assim também, né? Divisório, né? A gente vai colocando os nossos pontos de vista, as nossas impressões, os nossos lugares, porque a realidade ela é recortada a partir da percepção do que nós temos, né? E na medida que a gente dialoga, a gente vai ampliando, logicamente, essas discussões. E uma primeira coisa, mestre, interessante em relação ao material do GEBS, no capítulo 1, é trazer a ideia, né, histórica que o GEBS é algo, né, que não começa, por exemplo, na década de 80, né, desde a década de 60, ou seja, num contexto ainda em que a gente vivia um regime fechado, de um Estado ditatorial, vamos dizer assim, a prática do GEBS já existia, a partir da década de 60. Mas só em 1985, né, o GEBS entra com a capoeira aí como algo que até então, né, não fazia parte desse contexto, né, dessas competições. E aí uma primeira pergunta, mestre, que eu gostaria de lhe fazer é assim, quais foram de fato os fatores que contribuíram para a inserção da capoeira no GEBS, né? E quais foram os estados que protagonizaram? Como foi esse nascedouro, esse momento, né, do GEBS, que de uma certa forma o senhor foi até convidado a participar dessa primeira edição, mas o senhor acabou só aceitando o convite efetivamente no ano seguinte. Você poderia falar para nós aí como foi esse processo, essa construção? Pois não, Antônio. Quando minha vida de capoeira, e eu tinha uma academia tanto de capoeira quanto de ginástica, desde 74, né? E nesse universo eu transitei tanto na capoeira como na ginástica. E na ginástica também eu já tinha conhecimento de um professor da onde eu fiz atividades de judô, que é o Júlio Diné, o professor Sérgio Graça, que era da ginástica. E ele me conheceu a partir daí, tanto eu também era professor de ginástica, e dado a nossa ascensão, a academia teve uma ascensão nessas duas vertentes, capoeira e ginástica, em que ficamos muito próximos, muito conhecidos, muito amigos, digamos assim. Em 1985, como você está dizendo, ele, Sérgio Graça, que a gente chama de Serjão, ele fazia parte da SEDMEC,
nessa época. Eu não acompanhei a trajetória dele para chegar nesse momento em que ele era diretor de algum departamento lá. Quando a capoeira é convidada para entrar no GEBS, em 1985, ele me chamou lá na sede MEC. MEC é o Ministério da Cultura, né? Então, de Esporte e Cultura. Quando eu fui lá, eu recebi esse convite maravilhoso, histórico, digamos assim. Muito histórico. Primeira vez que a capoeira entra para disputar o que o GEB já existia desde 60, como você falou, e a capoeira agora fazendo parte desse universo. Que maravilha! Mas ele me convidou num momento muito em cima. Ele queria que eu fosse o coordenador em nível nacional. Muito honroso o convite. Mas, como eu já tinha passado, dando uma pequena retrocesso no tempo, por também competições, já que a capoeira entrar no universo da competição, na atmosfera de competição. Eu já tinha passado por competições que a gente participou desde o início para conhecer como é que era todo um sistema da capoeira em nível nacional, a competição brasileira de capoeira, que era sob o regulamento da Confederação Brasileira de Pugilismo. Por quê? Porque não existia nenhuma confederação naquela época. Os esportes, a Confederação Brasileira de Pugilismo abraçou e tinha os seus departamentos que faziam as suas regras. E fizeram a regra da capoeira, que foi terrível. Realmente, para meu ponto de vista, e o que a gente sofreu com aquela regra de performance, talvez, aquilo tá a performance de alguém através de quê? De pontos, tipo 2 pontos se derrubar, 1 ponto se o golpe acertar, 1 ponto também igual se o pé sair fora da roda. São argumentos, são regras que tiram toda a qualidade do que é a capoeira. Mesmo assim, nós tivemos participação, foi quando Brasília foi conhecido no resto do território nacional. Por quê? Monera, que é meu aluno e segundo corda vermelha meu, podia ter ganhado o primeiro lugar se não tivesse respeitado o nome de um mestre que estava participando da época de Salvador, que era o Saci. Ele estava em condições de ganhar o Saci, mas tirou o segundo lugar nesse dia, mas ganhou o troféu também de segundo e de qualidade técnica, porque sobressaiu a técnica de Brasília que a gente tinha. O Adilson sobressaiu com a técnica dele. O mestre Paulão, daqui de Brasília, foi o campeão também, naquela confusão toda, ele foi o campeão do peso pesado. Aliás, estou devendo para ele um troféu que eu acho que ficou comigo desde aquela época, antes de 85, muito antes. Bom, quando me chama, eu pergunto para o Sérgio Graça, como vão ser as regras desse campeonato? Ele falou, Tabosa, está muito em cima, a gente vai ter que fazer com o que a gente tem em mãos. O que é que vocês têm em mãos? As regras da Confederação Brasileira de Pugilismo, que eu acabei de falar, o quanto que eu já tinha sofrido através dos nossas vivências com esse sistema. Eu falei, estou fora. Eu não entro com essa regra. Não vai dar certo. Olha, naquela época, todos os mestres de capoeira eram contra a capoeira ter competição. Principalmente os meus camaradas. Peixinho, Camisa, que a gente chamava de camisinha. E todos daquela época diziam, não, capoeira, não, competição para capoeira. O que a gente teve de experiência nociva da Confederação Brasileira de Pugilismo, todo mundo dizia, não, capoeira não entra para competição, não. Então, eu também pulei fora. Ele, Sérgio, chamou mestre Zulu e mestre Gladson para serem os dois. Eu não sei se um foi coordenador e o outro foi adjunto, não sei, não me lembro. Não participei. O que é gozado? Lembro o livro que me mandaram, ninguém abraça esse momento de 1985, quando a capoeira entra para os GEBs. Gozado. Ninguém. Nem os participantes. Eu nunca vi dizer, eu fiz a regra, eu participei como coordenador, ou vice, ou o que seja, mas, infelizmente, não deu certo. Não, nem isso acontece. E pulam esse ano da história da capoeira. Pulam.
De um passe de mágica, isso não existiu. Mas existiu, sim, uma bagunça, foi uma pancadaria tão grande que a coordenação toda do GEB se reuniu e falou: a capoeira não tem condições de ser um esporte competitivo. Vamos já tirar a capoeira. Eles disseram que iam tirar já a capoeira. Em 1985, mal entrou. O Sejão, quando viu a minha reação contra todo o sistema, me chamou de novo, já em cima também, mas em 1986, ele convenceu e vamos dar a César o que é de César. O secretário naquela época era Bruno da Silveira. Eu não sei se o Bruno da Silveira era professor de educação física, acredito que não, mas era um grande gestor, com uma mente muito mais aberta e flexível, que precisava, naquela história, naquele momento da história, precisava de uma pessoa assim, que não fosse fechado, que não exigisse o performance de quem, gente? De quem? De garotos do máximo 16 anos para baixo. Na formação, tanto da capoeira como de cidadão. Então, quando ele me chama de novo e que diz assim, Tabosa, deu ruim, como a gente fala hoje, deu ruim. Você teria alguma regra, algum regulamento para fazer? Eu digo, não tenho, mas eu vou fazer. Então faz. Eu apresentei um regulamento que não é nada mais do que manter o que é importante para a capoeira, a sua tradição, o respeito à sua tradição, que é a roda. A forma como se comporta numa roda um capoeirista. Isso não é difícil. O difícil era como que eu vou fazer para avaliar quem é o melhor deles. Melhor deles, entre aspas. Quem jogou melhor naquele dia, quem sobressaiu, quem teve participação mais efetiva. Era nesse sentido que eu não queria árbitro. Eu não queria pontuação. Eu queria que pessoas com mais condições técnicas e conhecimento avaliassem como um jurado e dissessem quem era. E coloquei número nas costas, aquelas coisas todas, e disse, olha, jogo estudantil. Estarão aqui muitas unidades federativas. Para mim, eu encarava com a unidade federativa como se fosse academias, uma diferente da outra, participando. Era unidade federativa. Só que eles eram compostos, aí o mestre Pebança vai falar melhor, de pessoas de diversas academias, né? Eles tinham que fazer algum sistema lá qualquer, interno em cada estado, para agrupar aqueles alunos ou aqueles capoeiristas que iriam representar aquele estado, aquela unidade federativa. A minha preocupação era como que eles iam se comportar dentro de uma roda de capoeira. Outra, que uma roda de capoeira oficial, porque a gente participa, capoeirista, de diversas rodas. Isso fica no tempo, isso fica na experiência. Mas você ter uma roda aí oficial, onde a chancela é do MEC, é da sede MEC, meu irmão. Fica para a história. Não aquilo que aconteceu em 85. Eu queria que acontecesse o que ficasse de agrado para todos os que fossem ver, para todos os que fossem participar e para todos os que fossem julgar e visse que ali nós teríamos condições de levar a capoeira como um esporte de competição. De luta, ela é a luta no momento que você tem dentro de você a capacidade de dar até uma queda. E sem isso. E se desse uma queda e a pessoa saísse da queda num rolê bonito, seria até mais, digamos, eu diria vantajoso para aquele que conseguiu sair de uma queda bonita e não estaria perdendo ponto naquele momento. Então, eu apresentei a roda de capoeira como ele sendo um mediador para fazer com que o capoeirista tenha a idade, digamos, 13, 14, 15 anos, 16 é no máximo, né? Aprendesse a ver a capoeira como um instrumento e agregasse eles, que tivesse camaradagem, porque eles participavam também, a própria roda era deles. Eles tocavam também, aquele negócio, não, eles cantavam também, eles tinham que participar, e estava sendo jogado por isso, não por contagem de ponto, mas uma contagem de, olha, aquele número tal,
sei lá, do Piauí, para poder homenagear mestre Pebança e você. O hóquei do Piauí está sobressaindo, ele tem liderança. É isso que eu queria. 1986. Quando eu fui apresentar, eu falei, Sérgio, eu vou mostrar esse regulamento, mas o regulamento que tem é o da Confederação Brasileira de Pugilismo, eles vão ser contra, cara. Não vão. E não tem jeito. Se for da Confederação Brasileira de Pugilismo, ela não vai aceitar. Eu digo, então você me dê carta branca. Para quando eu começar a discutir com os delegados e os coordenadores de todas as unidades federativas que estariam participando, eu tivesse força, num momento qualquer, para dizer, eu tenho a carta branca da CEDMEC. E vai ser assim. E parece que eu estava adivinhando, porque na reunião que nós tivemos, que é para explicar, para ter uma clínica, porque os técnicos, Pebança, eles treinam em cima do regulamento. 2 pontos aqui, 1 ponto ali. Eles treinam. Olha, o negócio é pegar no arrastão e derrubar. Vira um sumô, porque todo mundo ensinou isso, os seus técnicos ensinaram, que é bom pegar e fazer logo os 2 pontos na saída do jogo e aí segurar o jogo até o final. Não sai capoeira nisso, né? Então, os técnicos treinavam os alunos em cima do regulamento. O regulamento era aberto. O regulamento era jogar capoeira. Não tem que treinar nada, tem que jogar. Na minha maneira de ver a coisa, né? Então, foi uma discussão. E três mestres coordenadores, e eu vou citar porque a história está aí, e eu estou sendo colocado hoje numa berlinda de uma situação em que eu tenho que provar o que eu fiz. E tenho que mostrar que quem fez esse livro não fez. Então, vamos lá. Zulu, Brasília. Saci, Salvador, Bahia. E Gladson, mestre Gladson, de São Paulo. Eles se uniram para bater de frente comigo, dizendo que não podia mudar o regulamento. Eles treinaram os seus alunos em cima daquele regulamento que era da Confederação de Pugilismo. Eu disse, não, mas não tem que treinar nada. Não precisa treinar. Se ele é um jogador de capoeira e está treinado fisicamente e já joga, ele só vai agitando na roda. É gozado que eles usam, entrar na roda. E eu só falava isso naquela época. Eu chamei para meu adjunto, porque eu tinha que ter um adjunto, e aí eu chamei quem? O meu camarada, que eu já tinha chamado em 81 para dar inéditamente, um curso inédito, ninguém fazia isso. O Peixinho, o mestre Peixinho da Senzala, aqui na minha academia. Como você vai permitir um mestre entrar na sua academia, dar aula na sua frente? É a minha experiência que eu tenho por Rio, eu quero trazer a experiência para dentro da minha academia, não dá para levar toda a academia. Então, olha, trago o cara, o Peixinho, 81. Em 80 e... Desculpe, Peixinho foi em 1980. Em seguida, eu chamei o Camisa. Em 81, sim, ele ficou, tá bom, como é que você faz uma coisa dessa? Não, eu nunca dei um curso. Você não precisa dar um curso, você precisa dar sua aula, da maneira que você faz. Era meu pensamento, cara. Eu penso assim até hoje. Eu acho que a liberdade, se a gente lutou tanto por uma liberdade, vai pegar os grilhões de regulamentos que amarrem a gente com pontos, isso e aquilo, que não dá para a gente mostrar o que é capoeira. Meu pensamento nunca foi assim. Tanto é que eu trouxe o Peixinho, tanto é que eu trouxe o Camisinha. Eu trouxe, primeiramente, em 1975, o Onça Tigre, que morava aqui em Brasília, para dar um curso da capoeira regional na minha academia. Então, eu estou fazendo essa divagação para dizer o porquê que eu faço as coisas dessa maneira. Então, quando a gente fez em 86, e eu disse, o GEBS tem que ser com esse regulamento, porque se for no outro, não tem GEBS, a capoeira no GEBS. Então, sinto muito, se virem. Ou então, desistam. Conclusão, participaram, fizeram, foi um sucesso, meu amigo. Quem dava mais entrevistas? Os 3. Porque os 3 também tinham
uma condição assim, os outros eram mais pacatos, estavam um pouco ainda, né, se mostrando ao Brasil quem era. Esses já eram conhecidos, então eles davam mais entrevistas. Só que eu disse o seguinte, olha, deu certo. Só que eu tenho que fazer um regulamento com tudo aqueles negócios de um regulamento. Não era só o regulamento que eu fiz para a roda. Não, tinha que ter unha cortada, qual o tamanho da roda, isso tudo escrito, né, num regulamento. Eu disse, olha, essa parte já existe. Pode usar até o outro, porque isso não vai mudar nada no contexto do principal, que é o comportamento dos garotos no seu comportamento de ação na competição, na roda, isso e aquilo. Então, vocês façam. E deixe para mim, porque eu tinha que trazer com o Peixinho de volta para o Rio. Nós estávamos em Vitória, Espírito Santo. Eu disse, Peixinho, eu vou deixar eles aqui fazendo, eles vão terminar a parte e incluir a parte da roda como sendo do regulamento. Só isso que eu estava pedindo. O resto eles podiam fazer. E nós todos vamos assinar isso como sendo autores. Apresentaram na sede MEC sem a minha assinatura e sem a assinatura do Peixinho. Já começou aí o que eu disse aqui na minha entrada, na minha apresentação. Camaradagem, trairagem, companheirismo, desconfiança. Não é só uma trairagem. Eu fui alertado por 2 funcionários da sede MEC, Marquinho e um outro lá, que disse assim, Tabosa, não foi você que fez? Foi. Eu não era funcionário da sede, gente. Eu fui chamado. Eu tinha entrada livre porque eu estava fazendo ainda aquele processo de apresentar o novo regulamento. Mas eu não era funcionário da sede. Aí ele disse, olha, apresentaram aqui um regulamento e que não está seu nome. Eu digo, não é possível. Aí, meu amigo, chamei a quem você já apresentou, Mestre Esquisito, que o Mestre Esquisito, ele é mais assim, como você, que vai atrás de como diz, até doutorado, e a coisa formal. Eu não sou formal. Eu sou informal mesmo. Então, eu cheguei Esquisito, está acontecendo isso. O que eu quero é toda aquela formalização de roda, de uniforme, da cor, do árbitro ou do não, tudo, cara, só isso. Copia. Pode até copiar, se você quiser. 1986, não sei se vai aparecer aqui. Isso para eu dizer, eu não estou mentindo. Conforme resultados tidos como positivo no 15º GEBS, realizado na cidade de Vitória, Espírito Santo, na modalidade capoeira, quando procuramos fazer uma nova experiência com capoeira na forma de competição, onde não fugisse aos rituais e preceitos que nela existem e que a mesma exige, onde os atletas participaram dentro da condição de uma roda de capoeira, onde os senhores árbitros, naquela época a gente chamava de árbitro e foram os juízes, enviaram as condições técnicas e desportivas daqueles competidores, avaliaram. Sendo assim, e considerando que os princípios e fundamentos adotados foram por nós sugeridos, baseamos-nos naquela experiência para, em anexo, apresentar um regulamento que possa vir a ser adotado por essa coordenadoria dos GEBs vindouros, para que a capoeira, esporte eminentemente brasileiro, venha a se firmar como mais um esporte no contexto estudantil brasileiro, preservando-lhe as suas características peculiares e suas bases próprias de arte e esporte. Colocamos-nos à disposição de Vossa Senhoria, visando esclarecer qualquer aspecto ali consignados. Hélio Tabosa e Moraes, Esquisito, que é... Meu Deus do céu, agora... Esquisito é o nome tanto que te chamam. Silveira Silveira. Bom, Reginaldo da Silveira. Silveira, Reginaldo, olha o nome desse aí, pelo amor de Deus. Então, meu amigo, esse foi um norte e esse foi um divisor. Eu vou discutir contigo já mais à frente. Uhum. Apareceram vários autores. Que autores são esses? O meu adjunto, eu, e tem um adjunto que é capoeirista.
Aí eu pensei, bom, eu fiz o que tinha que ser, fui convidado para fazer, eu fiz e entreguei. Deu certo, graças a Deus. Eu tinha uma academia a todo vapor, eu tive mais presença nela. Aí eu fui chamado de novo em 87. Sérgio, meu irmão, a minha academia, cara, tal. Não, Tabosa, deu certo, é você que tem que fazer, é você que tem que coordenar. Muito bem. Aí já estava apaziguado as diferenças desses mestres que consideravam, né, que tinha que ser com aquela regra antiga da Confederação Brasileira de Atletismo. E mestre? 16º estudantil. Isso aqui é uma ata do dia 19 de julho de 1987. Coordenador, Hélio Tabosa de Moraes. Adjunto, Ricardo Pena Machado. Esse, além de capoeirista, era também professor de capoeira. Bom. Árbitro, João Pereira dos Santos. José Paulo dos Anjos. Ezequiel Menezes Marinho. Esses nomes é brabo para a gente, porque todos eles têm apelido. Raimundo César de Almeida e Fernando Constante Cavalcante de Albuquerque. Ah, sim, como árbitro. Bom, vamos ao apelido. Primeiro, João Pequeno, João Pereira dos Santos. Segundo, Paulo dos Anjos, é José Paulo dos Anjos, a gente chamava ele direto. Ezequiel, mestre Ezequiel. Raimundo César de Almeida, mestre Tapuã. E o Fernando Cavalcante Albuquerque, mestre Gato da Senzala. O que é que eu consegui quando 86 deu certo, meu amigo? Cheguei para o Sérgio e falei, Sérgio, o meu sonho, eu não tenho verba, isso aqui vocês, chancelado pelo MEC, pela sede MEC, vocês devem ter a verba suficiente para chamar quem seria o nome naquela época, principalmente, que seria referência na capoeira, que são esses aqui. Eu solicitei esses nomes aqui. Mestre João Pequeno, mestre Paulo dos Anjos, mestre Ezequiel, que eu conhecia muito, gostava muito de Ezequiel, o Itapuã e o Gato. Por quê? O Gato, ele é o quinto elemento. Eu tinha 2 elementos que eu queria que representassem a regional e 2 elementos mestres que representassem Angola, que seria o João Pequeno e o Paulo dos Anjos, que representavam Angola. Por quê? Porque quem é que vai dizer que um desses mestres estaria sendo desonesto na sua avaliação como juiz? Não teria. E esses garotos, eu sempre considerei eles como garotos, não um lutador, um garoto. Ia ter agora aquilo que eu mais queria, participar de uma roda oficial na frente e analisado por estes mestres. É muita coisa para nós. Peraí, caiu aqui. Para nós capoeiristas, já seria honroso. Imagina um garoto em formação. Aí, como eu queria um ímpar, esse quinto era o quinto elemento, que foi o Gato, uma vez, que foi Garrincha, em outra vez. Aqui eu vou citar já já. Muito bem. Você perguntou, deixa eu ver se eu tenho luz aqui, porque o Macaco, dos meus adjuntos, foi o mais organizado. Mas ele não criou nada, não, meu amigo. Ele foi meu adjunto. Aliás, ele morava em Minas, ele já morava em Belo Horizonte. Eu vou para essa competição, ele vai e a gente se encontra. E aqui foi em 87. 87, lá em Ouro Preto, né? Você está falando agora do festival? Coisa. Macaco, ele organizou aquele evento de Ouro Preto, né? Mas foi um encontro, não tem nada a ver. Em 87 foi Mato Grosso do Sul. Outra coisa. Sim. Macaco, Mato Grosso do Sul, 1987. Estava lá. Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte.
São Paulo e Sergipe. 65 atletas participaram. Eu estou provando que parece que nesse livro eu fui só um colaborador. Nesse livro eu não sou o autor. Autor são, já já a gente fala sobre eles. 87, nós tivemos, eu esqueci um detalhe, em 86 com o Peixinho, eu não sabia, juro. Aí eu também não estava essa não era a minha área, de que o Gebs, o garoto, tem que participar quase que uma semana e eu não sabia. Para mim, eu estava preocupado e focado na roda, propor a roda, conseguir que a roda fosse a coisa importante para aquele Gebs. E faltou, os garotos ficaram sem fazer nada os outros dias. E, na verdade, foram 2 dias de roda, né? Aí o Sérgio falou, tá bom, você deixou o pessoal lá, eles ficaram andando para cima e para baixo. Eu não sabia, Sérgio. Não, tem que entreter eles uma semana. Aí foi quando eu já levei o que a gente faz na capoeira, já fazia na capoeira. Mas aí, olha só, pela minha posição mais aberta e flexível, e endossado por Bruno da Silveira e o Sérgio, diga-se de passagem, eu pensei na unidade federativa, como eu disse antes, uma academia. Vocês brigam para formar essa unidade federativa, mas a feita de estar formada, para mim, era um símbolo só, uma academia. Academia do Piauí, academia, eu pensava, incorporava dessa forma. Então, o que a gente sempre faz de evento? Fiz no Circo Voador com camisinha. O estado tal, mas é a academia X que compôs o estado tal para se apresentar. Então, a gente se apresentava aí, dá uma demonstração, cada um tem até elementos diferentes para mostrar uma demonstração. Isso tudo tinha pontos. Pontos de avaliação se diz, não pontos assim, desafinou ali, não estou vendo, não, tudo. Esse todo fazia com que o próprio garoto, aquele estado, se unissem mais. Tivemos que colocar também que eles fizessem pesquisa. Se um fez, eu só estudei fizeram, é uma representação da unidade federativa. E aí a gente começou a crescer praticamente uma semana. 88. Em 88, eu estava em 88, já é o autor, não, ele está coordenador e autor, César Barbieri. Meu adjunto, não, professor de educação física, e não sabia nada sobre capoeira. Nada. Apenas estava sem inscrição dentro da sede e o Sérgio pediu esse favor para mim. Ele podia ser meu adjunto. Eu disse, mas eu não sabe nada. Ensina. Eu ensinei e fiz a criatura. O que aconteceu? Dei todas as informações. Levamos o que já era feito desde 86, 87. Em 88 ele entra. Em 89 ele entra. Em 80, olha só, gente, para eu conseguir esses mestres, sendo eles as referências da capoeira do Brasil, os mestres, principalmente os angoleiros, eles eram muito fechados. Não dava para a gente ter acesso a eles. Eu quero lhe convidar para fazer isso. Eles não iam. Eu já tinha conversado com o Itapuã muito tempo antes, uma vez que eu estava em Salvador, num evento que ele fez na casa dele, dizia, pô, Itapuã, os velhos mestres, a gente tem que dar valor a eles. A gente tem que dar uma função para eles, eles estão parados. O japonês bota um tatame imenso, mais de, sei lá, 200 atletas treinando, o japonês já tem o olho fechado, que assim você não sabe nem se está dormindo, mas eles põem eles numa cadeira assistindo o treino. E os caras botam mais energia porque acham que o cara está vendo mesmo. O nosso caso não, era específico, era próximo, era na roda. Então, para eu conseguir chegar no mestre João Pequeno, eu fui através do Itapuã, que era meu camarada. Itapuã, eu quero assim, meu irmão, você e Ezequiel, que são meus camaradas. Ezequiel eu adorava, todos dois do mestre Bimba, e quero pegar, e gosto do Paulo dos Anjos. Vamos chamar para ele fazer isso, ver se eles topam. Gente, olha, eu vou dizer sinceramente, o quanto que eles ganharam por fora, eu não sei, porque isso eu já deixei
a critério da organização da sede MEC. Ganharam bem. Nós ficamos muito bem hospedados também. Em todos esses eventos aqui foram hotéis maravilhosos. A nossa delegação, eu estou falando da nossa delegação, a delegação dos estudantes era própria, né? Mas nós que participávamos disso, muito bem alojados. Então, eu consegui trazer ele, em 87, que estava logo em seguida da 86, que deu certo. 88, eles voltaram. Aí qual o quinto elemento que eu mudo para Garrincha? 89. Em 88, a gente pensa numa coisa importante. Poxa, é um nome ímpar aqui dentro com a gente. João Pequeno, com abertura total, cara. Gente finíssimo. Mestre, o senhor daria uma oficina de capoeira Angola? Gente, os angoleiros devem ter ficado com raiva, porque ele ia passar segredos para a gente. A gente só queria das chamadas que existiam, com o porquê daquelas chamadas, o que quer dizer, como se comportar. Pô, foi um sucesso. Cada vez mais, os garotos que participavam iam somando uma energia, não só mais na sua unidade federativa, quanto os outros. Porque, nesse momento, todos eram estudantes daquela oficina. Até eu, até todos os coordenadores e delegados e técnicos. Nós não tínhamos acesso como é que era a chamada. A gente sabia e via, mas e o segredo? Por quê? Fez assim, vai fazer como? Vai ter que entrar de cabeçada. Fez assim, a chamada vai ter pela frente, cuidado, tem rasteiro. Abriu o braço. Gente, foi maravilhoso. 89, Brasília, né? Adjunto ainda é o César Barbieri. Eu ouvi um ruído de que eles queriam tirar os velhos mestres de serem jurados. Porque eles consideravam os velhos mestres como muito lentos para julgar um jogo tão rápido. Rápido, assim, até Angola, eles diziam que era rápido eles julgar. Eu fiquei revoltadíssimo. Essa era meu troféu maior para mim. Ter ele sempre com a gente. Ter ele sempre nos ensinando, cara. Me ensinando e muito. Teve um garoto lá, não sei qual foi desses campeonatos, que ficou muito agressivo, talvez o técnico dele tenha dado essas orientações, e ele fugiu a essa atmosfera, essa mística que a gente estava tão forte, eu não queria que aquilo fosse rompido. Conclusão, eu não desqualifiquei, podia ter desqualificado. Mas eu, como coordenador, podia ter desqualificado o garoto. Garoto novo, eu achei que se eu desqualificasse, eu estava sendo ruim para a formação daquele garoto. Então, não desqualifiquei. Mas levamos o problema dele para uma reunião de mestres, todos eles. Aí o mestre João Pequeno falou que iria a pé. Nós tínhamos carro para ir. Fomos. E nada do mestre João Pequeno chegar, aí eu já estava revoltado. Poxa, João Pequeno foi resolver isso agora. Aí chega ele. Olha, nessa reunião, sem a gente chamar, estava lá a coordenação do GEPS. Não estava lá só o Sérgio Graça, não. Esse era muito próximo a mim. Mas estava outros da coordenação para... Pô, o que está acontecendo com a capoeira que é assim? Eles têm reunião, eles têm isso, têm aquilo. Aí eu disse, mas mestre foi pequeno, poxa, a gente está aqui já atrasado. E eu achando que os coordenadores estavam vendo que a gente estava, era uma bagunça, né? Pô, cadê o mestre? Não está presente? Aí ele chega, não, com aquela voz mansa, é que a gente vai discutir hoje o futuro desse garoto, e aí eu pedi para vir a pé, para vir pensando, aí ele era evangélico, parei, estava ouvindo um sermão aqui numa igreja, o pastor estava falando, eu entrei, digo, porra, ele foi entrar, e para atrasar mais, né? Mas olha só, ele entrou e ouviu do pastor, naquele momento, que o joio e o trigo convivem junto no seu início, e o joio está ali, do lado do trigo, para defender seu início. Depois é necessário, quando ele cresce, tirar o joio do trigo, da forma que se fala. Tirar o joio do trigo.
Pô, cara, não precisou ter discussão naquele dia. Não vamos tirar o joio. O garoto vai permanecer. Ele faz parte. Quando isso tudo crescer, a gente ou tira ele, ou ele cresce junto de uma forma mais positiva. Então, meu amigo, eu passei por todas essas experiências. E agora você me mandou um livro hoje, de manhã. Eu fui ler e fiquei decepcionado. E aí foi quando eu escrevi que na capoeira existe o companheirismo, a camaradagem, mas existe a trairagem. Isso, se você quiser focar no assunto, eu topo, porque eu não tenho problema nenhum, a minha vida sempre foi aberta e eu sempre procurei fazer da melhor pureza. Isso é ingenuidade da minha parte? Também aí. Eu sou puro a ponto de abrir meu coração e dizer que foi assim. Agora, se quiser, vontade. Pronto, mestre. Vamos lá. Antes de eu fazer mais uma pergunta, né? De certa forma, o senhor já... Muitas coisas que o senhor já falou, né? Num pensamento bastante encadeado, já respondeu algumas das questões que já foram colocadas. Mas eu gostaria de ressaltar aqui a presença de algumas pessoas que estão na live, né? Pessoas especiais, como o mestre Quisito, já está aqui desde o início, viu? Desde quando começou, está aqui presente conosco. O mestre Ulisses, aqui do Piauí, está presente aqui também. Os nossos alunos aqui do Grupo Iebnimbal, os professores também estão presentes. E tem alguns comentários e também perguntas, né? No momento que o senhor estava falando sobre as comitivas, né, de cada estado, o Luciano, né, fez uma pergunta aqui, como era o processo de seleção dos capoeiristas para participar do GEBS, né? Daí, no caso, ele faz uma pergunta bem específica, os capoeiristas do Piauí. Acho que o mestre Pebança pode até colaborar também na resposta, né, na construção dessa pergunta, aliás, da resposta dessa pergunta, porque ele também contribuiu, né, na formação, na organização dessas equipes que o mestre Albino levou, né, para as diversas competições ao longo da existência do GEBS. O senhor quer falar, mestre Pebança, um pouco? Falar um pouco. Na época, os Jogos Escolares Teresinenses. É daí que escolher, fazer a seleção das pessoas que iam. Mas muitos grupos aqui em Teresina não queriam participar, que não queriam se juntar. Estava uma época de que as pessoas queriam se firmar, e era um grupo para um lado, grupo para outro, cada qual por si. Então, o mestre Albino sempre procurava as pessoas para ir, mas terminava sendo só o pessoal dos carros brancos, quando eles participavam. Então, fazia a seleção, escolhia o pessoal que estava apto a participar do campeonato, do GEBS, e aí a gente ia fazer o treinamento com eles. Pronto. Aí a gente teve a participação de vários atletas, né? Em particular, que treinavam diretamente com o mestre Albino. Um deles é o Dino Sabu, que não pôde estar diretamente com a gente, mas ele já se manifestou no chat aqui, fez até um comentário com relação à participação dele lá em um evento que teve em Fortaleza, eu acho, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui ele faz um comentário direto para o senhor, acho que ficou bem mais para trás, tem muitos comentários aqui, deixa eu ver aqui, quando ele diz assim: eu participei em Fortaleza com Pica-Pau, dei uma meia-lua de compasso e acertei, fui desclassificado por falta técnica, né? Então, aqui ele faz um comentário da participação, né, de certa forma, de como foi a operacionalização aí do GEBS, né? Então, o mestre Tabosa, o senhor falou assim, né, quando se organizou o GEBS, se olhava para as unidades federativas, mas ficava muito livre para cada estado, né, organizar internamente as suas comitivas, né, as suas delegações. E o mestre Pebança, a partir de uma experiência local, né, mostra como isso aconteceu aqui, né? Fala, mestre, pode falar. Veja, isso não dependia de mim. Essa não era a minha parte. E aqui em Brasília, eu acho que em todas as edições, o coordenador local foi o Zulu. Ele foi o coordenador geral em 1985, junto com o Gladson, que ninguém quer assumir isso, e que não deu certo, e foi coordenador de todas as edições. Eu não queria me intrometer e nem podia. Ele não foi delegado a mim, nada disso. Foi delegado a mim fazer o regulamento para o GEBS. Agora, eu via que o Zulu postava
nos jornais da convocação e depois fazia uma seleção lá do jeito dele, que eu nunca vi, nem vi. Eu sei que foram alunos meus participarem da minha academia. Mas não me lembro, eu não estava focado nele. Eu queria que essa parte não fosse minha mesmo. Porque senão vai dizer, o cara é coordenador do GEB, ainda é o que faz alguma coisa para seleção. Eu não queria isso de jeito nenhum. Então, nesse momento, eu não posso opinar de maneira significativa. Pronto, aí, mestre. Eu tenho mais uma pergunta ligada a isso. Acho que o mestre Avanço ainda tem uma pergunta engatilhada para o senhor, viu? Mas ainda falando desse momento, né, que o senhor fez essa aproximação inicial via mestre Itapuã, como o senhor bem colocou, principalmente para aproximar com os mestres da capoeira Angola, né? O que deu, vamos dizer assim, esse olhar cada vez mais diversificado da participação da capoeira dentro do GEPS. Não é isso? Então, a pergunta que eu faço é, a partir desse momento que houve, né, essa interação, que houve a necessidade da construção desse regulamento, consequentemente a construção de um consenso, do que seria avaliado, vamos dizer assim, do que seria exigido do ponto de vista de competência, de habilidades dentro de um jogo, fundamentado na roda, nos elementos da roda de capoeira, como é que o senhor percebe que tudo isso, de alguma forma, influenciou no processo, né, de ensino e aprendizagem dos diversos grupos, organizações de capoeira no Brasil? Como é que você percebe que foi essa contribuição do GEPS, em particular, desse consenso de regras na construção dos grupos e entidades? Perfeito, a pergunta é boa. Eu tenho essa resposta considerando o nível técnico que aconteceu surpreendente para cada edição. A princípio, havia uma disparidade grande dos centros mais, aqui, digamos, Rio, São Paulo, Brasília, tal, Recife, mas a proporção que se fez dessa forma e a capoeira se soltou, cada ano e cada encontro deles com as outras unidades federativas e as amizades que eles fizeram, eles desenvolveram e ficou um nível equânime, o mesmo nível técnico em cada estado. Gente, eu achei isso já uma resposta. Fora a resposta de quem foi fruto desse período, como o mestre Mago, aí, lá de Recife, que eu conheci bastante, e que foi um desses participantes. Hoje tem uma academia maravilhosa, hoje faz eventos culturais maravilhosos. E você acha que isso não foi uma forma transformadora? Ela foi transformadora, sabe aonde? Em 1989. E aí, quando vem esse livro aí que você me apresentou, que já tem mais de 30 anos, mas eu nunca li, para o próprio GEBS, porque eles viram que a gente estava usando a competição da capoeira não mais com aquele sentido de alto rendimento. Não tinha o alto rendimento, tinha a autocapacidade de demonstração, não é? E a sociabilidade, eles se associaram tão grande, esses garotos, um com o outro, que o lado social deles aumentou tremendamente. Culturalmente, com os trabalhos que eles tinham que entregar de estudos que eles faziam. O berimbau, aí o mestre Albino tem um episódio interessante com um de seus alunos, mas eu não vou contar, mas eles tinham que tocar, melhorou a forma de tocar, a forma de saber os toques. Tudo isso foi uma evolução para o capoeirista garoto e exemplo para o próprio GEB no seu contexto, que mudou. Em 89, parece que é uma carta que foi feita em que eles estudaram a possibilidade do GEBS todo sair da política do alto rendimento para de sociabilização. Mas logo em seguida, 89 para 90, os velhos mestres foram retirados mesmo. Itapuã foi convidado pelo atual coordenador que de 1990, que foi de novo o Zulu, e o Itapuã se negou aí pela retirada dos outros mestres que, além dele, participavam. Estou sozinho nessa parada, tanto nessa história como aqui agora.
Não, Fiquei é porque teve sozinho. um delay aqui. Aí onde o senhor entra nesse marco temporal de 1989, né? Que vem uma coisa interessante, né? Entre toda a sua história, né? Todas as documentações que a gente vê expostas na sua bibliografia, em particular no blog, que é extremamente rico, né? No que se diz respeito, por exemplo, ao Manuel José Gomes Tubino, né, da Universidade Gama Filho, que assim como ele se identifica no próprio livro, né? Nesse livro que nós estamos estudando agora, quando ele fala, né, que em 1989, a época que ele acumula o cargo de presidente do Conselho Nacional de Desporto e da Secretaria Nacional de Educação, junto com Sérgio Graça e Sérgio Barbieri, né, estou lendo aqui exatamente como está no livro, né, que a capoeira se apresentava no sincretismo cultural, podendo ser aceita em várias perspectivas, mas foi nesse sentido que conseguimos três juntos reunir em Ouro Preto, na primeira jornada cultural de capoeira, todos os movimentos e percepções da capoeira do país, né? Quando a gente lê esse trecho, né, que eu estou abreviando, né, ao que parece, tudo, de fato, do ponto de vista da evolução das questões no GEBS, parece que eclodem a partir daí, né? Toda essa questão que o senhor colocou do ponto de vista da organização, né, o seu nome é citado em algumas partes, mas fica tão subsumido que parece que a evolução, que um momento de consenso, que um progresso do ponto de vista da organização desse evento acontece a partir daí. E ele coloca assim, pois havíamos vencido um período de discussão estéril sobre a impossibilidade de coexistência dos movimentos da capoeira no Brasil, né? Aí vem a pergunta, mestre, né? Então, o que significa dizer isso, né? Quando ele traz esse recorte, que 89 eu acho que é o momento mais ou menos que o senhor se afasta, né? Mais dessa parte de estar à frente diretamente, né? Da coordenação das 90. atividades. Eu me 90, né? afasto em 90. Então, o senhor está nessa transição ainda, né? Então, o que significa dizer exatamente isso? Inclusive, o senhor estava nessa jornada lá de Ouro Preto, né? Que eu assisti um vídeo que tem o senhor jogando lá. Acho que começa Peixinho, né? O senhor jogando com ele, né? Peixinho. O Nagô também. O Nagô, que era da Senzala também, depois passou a ser do Camisinha, do Grupo Abadá. Meu então, amigo, é o seguinte. Significou mesmo esse momento, mestre, aí, de transição, de omissões, porque há um salto, né? Há um salto, na verdade, aí. Além do salto que eu vi que você, que é uma pessoa estudiosa e atenta, percebeu. Não sei se você concorda junto comigo, ninguém abraçou 1985 porque é o que deu errado. Ninguém, eu não vejo abraçando a história da capoeira. Olha, era um momento, um marco na história da capoeira entrando no GEBS. Não é um marco histórico que eu pulei fora? E ninguém, todo mundo pulou fora, porque não tem nem os próprios coordenadores, nunca ouvi falar desse momento histórico. Em 87, que eu falei aqui que era o Macaco, que é para mim, Macaco, foi quem organizou esse evento de Ouro Preto. E que todo mundo foi para lá. O Brasil todo. Aí foi um encontro, igual eu estava fazendo o encontro dos garotos no GEBS, mas foi lá o encontro aberto para capoeiristas de todo o Brasil. Nós tivemos pautas lá de estudo, cada um mostrando qual era o seu problema em cada estado, o mestre, seus méritos ou não, ou seus problemas e suas barreiras para vencer em cada estado, a sua história, a história da capoeira em cada estado dessa. Cada um até podia contar a história toda, não só dele, da capoeira do seu estado. Para isso valeu o encontro. Não teve nada a ver com GEBS. Absolutamente nada a ver, nem de influenciar o GEBS. Porque se a capoeira, como foi... Olha, eu admiro muito o professor Tubino. Muito. Papa da educação física. Mas ele chamar estéreo foi o que aconteceu com a capoeira, com a Confederação Brasileira de Pugilismo, que matou qualquer planta que pudesse germinar ali para a capoeira crescer.
por isso se tornou estéril, e eu estou te dando esse retorno do estéril, que às vezes você falou sem entender. Estéril porque matou qualquer raiz que pudesse crescer. A Confederação Brasileira de Pugilismo. Em 1985, chancelado pela o regulamento da Confederação Brasileira de Pugilismo, era mais um momento estéril. Ela deixou de ser estéril na hora que nós plantamos a plantinha chamada capoeira na roda, que foi o regulamento que eu não criei, eu apenas fui o instrumento, aquela pessoa que foi o instrumento de trazer. Olha, quando eu chamei o Peixinho para ser o meu... Antes de chamar o Peixinho, eu chamei o Camisinha. Por quê? Em 80, como eu falei, eu tinha citado isso por causa dessa razão. Eu chamei em 80 o Peixinho para dar aquele curso para mim, né? Na minha academia. Em 81, o Camisinha. Em 85, eu chamei de novo o Peixinho. Ele deu outro curso lá, adorou. Estreitamos bastante nossas academias, estreitamos bastante a capoeira de Brasília com a do Rio e a senzala. Pronto. O nosso perfil aqui é chamado em todo o Brasil como sendo uma capoeira ligada, de certa forma, da senzala do Rio. Muito bem. Então, eu sempre chamava um, chamava outro, chamava um. Eu tinha acabado de chamar o Peixinho para dar o curso, aí eu fui chamado para ser o coordenador, vou chamar o Camisinha, estava na vez dele, porque alternava, eram meus camaradas. Veja, o Camisinha diz, não, sou contra a capoeira em competição. Não aceitou. Aí já que ele não aceitou, eu chamava o Peixinho. Aí o Peixinho, o Peixinho falou, sou contra. Mas como é você que está fazendo e você que está implantando isso, eu vou com você. Mas foi o meu adjunto. O outro, o de 86, quando a gente implanta com peixinho, é o que eu estou trazendo. É a planta. Implanto a planta que germinou toda essa confusão aí, que esses que não são da capoeira, aí que eu digo aqui, eu disse aqui na minha apresentação, os loiros dos fatos ocorridos de sucesso, através de registro com livros e depoimentos de quem nem são capoeiristas. Sérgio Graça não é capoeirista, César Barbieri não é capoeirista, o Tubilo não era capoeirista. 89, a capoeira no Gébio já está forte, já está vivendo esse mundo mágico que eles abraçaram. Era cativante, meu amigo. Tão cativante que eles abraçaram. Eles incorporaram mais gente nesse contexto que me desagradou muito ao saber eu pensei até que só fosse corporativismo, só o pessoal da educação física. Não, tem capoeirista no meio que eu não acreditava que fizesse isso com outro capoeirista. Aí por isso que eu falei da trairagem. Poxa, não havia necessidade. Vamos lá. O Itapuã sempre foi convidado para ser jurado. Nem ele se preocupou com o regulamento, porque ele aceitou o regulamento. Macaco só foi meu adjunto em 1987. 86, desculpe. 86. 87 ele faz o evento lá em Ouro Preto. E esse contato com ele nunca mais. Nem ele com os Jebes. Nunca mais. Tem outro nome citado aqui, Pombo de Ouro. Nunca nem teve contato com essa época marcante que a gente está falando aqui. Nenhum. Por uma questão de corporativismo, entra Bruno da Silveira aqui, que está citado. Autores, vamos lá. Bruno da Silveira, desse livro do Jebes. César Barbieri, botaram o Raimundo Itapuã. Tem um depoimento do Itapuã aí. Poxa, o Itapuã sabe que foi eu que fiz. O Itapuã sabe que fui eu que convidei ele. O Itapuã sabe que eu tinha esse tipo de pensamento até com os velhos mestres da Bahia para ele arranjar um local para o velho mestre ser convidado, pagar alguma coisa para o velho mestre assistir eles treinarem.
Quem sabia que eu pensava assim? Lucas de Sergipe. O Lucas sempre foi o técnico ou o coordenador de Sergipe, não sei exatamente. Mas ele estava presente, sim. Mas não no evento, não na formação, na criação do regulamento. Não. Na autoria, não. Nosso professor Tubino, ele é envolvido, também faz o seu depoimento. Nós assumimos. É fácil você formar uma frase em que você joga essa frase de uma maneira vaga, onde os outros que leem interpretam que são fulano, beltrano, ciclano. Nós assumimos. Eu estou dizendo que eu fiz. Eu estou provando aqui que eu fiz. Eu estou aqui trazendo no meu livro Xangô, e olha que eu sou filho de Xangô, gente. Não vem, não. Sérgio Graça. Eu pedi para ele fazer um depoimento. Olha o depoimento que ele faz, onde ele se envolve. Olha, eu não era funcionário eu não trabalhava para a sede. Então, qualquer coisa que eu fizesse lá dentro depois, era coisa deles, né? Ele podia dizer, não, nós fizemos porque eu chamei e ele fez, então eu faço parte. Aí eu concordo, faz parte. Eu vou ler o que ele escreveu. A capoeira foi incluída como uma das modalidades dos Jogos Escolares Brasileiros, JEB, que era o grande evento escolar do Brasil. Até aí, tudo bem. Contudo, quem coordenava, ele escreveu dessa forma, quem coordenava a capoeira no JEBs era a Confederação Brasileira de Pugilismo. Isso foi escrito por ele. Com as suas regras, fugia totalmente à realidade da capoeira. Claro que não poderia dar certo. Não abrange que 1985 deu no que deu. Eles pulam. Não querem falar. É impossível analisar a capoeira seguindo os parâmetros, preceitos e normas de uma modalidade onde o objetivo é nocautear, derrubar, etc. Ótimo, bacana. Uma situação totalmente equivocada, concordo. No ano seguinte, 86, realizamos uma reunião de avaliação dos referidos jogos, onde alguns diretores da SEDMEC sugeriram a retirada da capoeira nos jogos, com uma experiência que não havia dado certo. Foi aí que me lembrei do meu amigo Tabosa. Eu tenho que ler isso aqui porque é um documento. Um documento que eu tenho que mostrar que eu não estou mentindo. Como foi? Como foi na realidade? E tudo que eu já falei até agora. Desculpe. Foi aí que me lembrei do meu amigo Tabosa, que entendia que a capoeira não poderia ser encarada como uma simples luta. Isso dito por Sérgio Graça. Pedi, então, ao nosso secretário Bruno da Silveira, aí eu digo a César o que é de César, uma mente mais aberta, e acho que não é professor de educação física, um voto de confiança para que eu tentasse elaborar, aí ele se inclui, eu tentasse elaborar um regulamento condizente com os preceitos da capoeira. Ele consentiu e eu, pessoa dele, então convidei Tabosa para o desafio, que, como mestre, percebia a importância daquele momento para a capoeira. No ano seguinte, para os Jebs de Vitória, Tabosa e eu elaboramos, não é? Autor, elaboramos um regulamento baseado na roda de capoeira, onde o atleta tinha que jogar, tocar, cantar. Enfim, ser capoeirista. Isso deu certo. E com a vinda do César Barbieri, Ricardo Machado, que é o macaco, que foi em 67, Itapuã e outros, a capoeira se consolidou por 4 ou 5 edições do GEBS. Perfeito. Mas, em 1989, dos GEBS de Brasília, que Manuel Tubino, então secretário de Esporte, Nacional de Esporte, a capoeira se transformaria em referência daqueles jogos. Como? Ela já... bom, para os outros, talvez seja isso. Servida, inclusive, como uma modalidade de divulgação do evento. Sim, houve o evento era divulgado com uma roda de capoeira.
Foi um momento histórico. Trouxemos a Brasília os grandes mestres, João Pequeno, João Grande, Paulo dos Anjos, Ezequiel, Itapuã, Pombo de Ouro. Não tem nada a ver Pombo de Ouro com essa história. E outros, mas que com seus depoimentos, suas gingas, seus cantos e cumprimentos com berimbau, emocionaram todos aqueles que participaram e assistiram ao evento. É difícil tentar resumir essa vivência gratificante que tivemos com a capoeira no Gélio. Contudo, eu gostaria de registrar a fundamental importância do mestre Tabosa, que muito contribuiu para a história dos Jogos Escolares brasileiros e continua sendo, para mim, a grande referência da capoeira do Distrito Federal. Obrigado, amigo Sérgio Graça. É um documento daquilo tudo que eu estava falando. Então, essa composição que você me traz, em 89, e com influência de 87, de Ouro Preto, meu amigo, isso é um voo cego na maionese. Digo isso com a minha ingenuidade, minha pureza e minha sinceridade. Os capoeiristas que estão me ouvindo, me vendo, eu estou provando, estou mostrando. Agora, a gente tem que ter a sabedoria do velho mestre. Exato, mais. Por isso que é importante, né, quando a gente pega uma obra que a gente lê e a gente tem a oportunidade de interagir com quem escreveu ou com quem viveu, que aí sim a gente constrói uma resenha, né? A gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão, de ter um ponto de vista, porque, por exemplo, essa é a história que, além dos protagonistas que também estiveram aí, como o mestre Albino, os alunos, atletas que estiveram juntos, mestre Pebança, que foi um dos professores que contribuiu na formação desses atletas também, e esse material, é esse material que a gente tem acesso também a essa história que foi contada, né? A partir de um ponto de vista. E a sua fala, logicamente, descortina muito dos implícitos que aqui estão, né? E o mestre Pebança tem uma pergunta para fazer para o senhor. Queria aproveitar aqui para oportunizar. Sim, mestre. O senhor já falou muito sobre o livro. Muitas coisas que eu queria saber, o senhor já informou já. Mas o senhor disse que não tinha conhecimento desse livro. O senhor sendo como um organizador do GES. O que o senhor acha que aconteceu? O que foi essas trairagens que aconteceu que o senhor fala? A gente gostaria de saber, até porque serve como experiência de vida para a gente também. Que a gente vive no mundo de aprendizagem, como eu falei, né? Obrigado pela pergunta, mestre Pebança. Foi o que eu acabei de falar para os capoeiristas que estão nos ouvindo, que a gente tem agora sempre a sabedoria dos velhos mestres, que não abriu os segredos tão facilmente. E, infelizmente, eu tenho um slogan, como eu falei, que tem que fazer para capoeira. E para capoeira eu fiz. Se fui ingênuo, se não fui, não estou mais nem aí. Eu não era da SEDMEC como funcionário, então o que eles escrevem, que tem possibilidade de escrever, e tem a possibilidade de estar lá com pessoas tão fortes dentro do mundo da educação física, que agora, se você entrar no que eu chamo de tio Google, vai tocar neles. Eu não tinha condições de estar escrevendo paralelamente. Eu tinha minha academia, eu tinha já prestado a minha oportunidade de dar o que fosse melhor para a capoeira. Graças a Deus, deu certo. Foi, inclusive, adotada por outros órgãos universitários. E eu estava lendo aqui há pouco, a Confederação de Pugilismo hoje é diferente. Não, desculpe, a Confederação de Capoeira. A Confederação de Capoeira tem mais ou menos nosso regulamento. Ótimo, bacana. Então, a sua pergunta foi o que fez, amigo? Quem está nos assistindo aqui, eu sei que poderia responder bem melhor do que eu. É quem fez faca de dois gumes. O ego. O ego, a necessidade de estar com o nome aí no Google agora, com esse livro, com tantas falhas que existem nele. Eu não estou irado, não estou, eu estou tranquilo. Mas é revoltante. É revoltante. E você disse que eu não sabia. Eu sabia que ele tinha feito, mas eu não considerei nada, porque eu não o considerava assim. Ele não fez, ele não era capoeirista. Agora tem uma coisa. Se eu fiz a criatura ensinando tudo para ele,
Teve um momento que eu disse para ele assim, ele falou assim para mim, o César Barbieri, que nós da capoeira somos muito desorganizados e nós não temos como controlar a nossa condição de mestre, a nossa condição de capoeirista. Eu digo, realmente, nós somos de uma forma empírica mesmo, nós somos assim. Quando a gente é reconhecido na comunidade, aí você é realmente o mestre. Se você apenas tem um título, ainda não é o mestre não, cara, na capoeira. Ele falou assim, mas se eu disser que eu sou mestre de capoeira, quem vai me contestar? Eu digo, ninguém. Mas você não faça isso. Ele disse, eu vou fazer. Eu digo, não faça, porque o capoeirista ele é puro. Ele não vai querer chegar para você e dizer, te desmoralizar e dizer que você não é mestre. E ele se intitulou mestre Queijadinha da Angola. É aí que a gente tem que ser mais atento, se você fez essa pergunta a mim. É aí que a gente tem que cortar ali. Você não vai fazer porque eu vou lhe delatar, eu vou lhe de entregar. Eu nunca fiz isso. Mas diante do que estão fazendo comigo, agora eu faço. Diante que estão colocando como autores pessoas que nem estavam nesse movimento que a gente fez, aí eu faço. E está feito. Aqui o mestre Esquisito faz um comentário. Perdão, mestre Peban, você pode falar, acabei interrompendo. Diga. Está satisfeito com a resposta? Posso prosseguir? Pronto. Obrigado, mestre, pela resposta. Pronto, obrigado, mestre Peban. Se desculpa novamente aí por ter interrompido no momento da sua fala. Eu queria só fazer um comentário rápido aqui com relação ao mestre Esquisito. Ele escreve no chat o seguinte, né? A vontade de ser protagonista daquilo que não fez, ou não tem mérito próprio, aí tenta roubar o mérito do outro. É o ego, né? Que o senhor fez referência agora há pouco aí ao pensamento, aos escritos do mestre Esquisito, da faca de dois gumes, né? Daí a questão. Pois muito bem, já estamos aqui há 1h e 23 minutos, tá? O senhor praticamente já nos contemplou, né, em muitas das questões que já tínhamos, de certa forma, colocado como um roteiro para estruturar a nossa conversa, né? E muito do que nós discutimos, para além, né, da questão do que é dito e também não dito nesse material, são as curiosidades que vêm do nosso dia a dia, né? A gente sabe que a Associação Cultural de Capoeira Escravo Branco foi criada pelo mestre Albino em 1979, né? Como um dos primeiros grupos organizados daqui da cidade de Teresina, dentre outros que já existiam também na informalidade, né? Logicamente, teve a interação com esses movimentos para além dos limites, né, do estado do Piauí, a própria Associação Brasileira dos Professores de Capoeira, depois a própria Confederação, e o GEBS, logicamente, a gente não pode negar que teve uma influência, né? E é justamente nessa influência que a gente buscou fazer essa reflexão. Até que ponto a nossa formação, a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente ensina, os fundamentos que organizam as rodas, os fundamentos que nos possibilitam dizer que existem diferentes formas de jogos, quem compõe a nossa ancestralidade, para dizermos a que linhagem, né? Muitas vezes a gente usa até essa expressão, a gente se vincula ou não, para a gente incrementar aquilo que nos dá uma característica de identidade, como ao mesmo tempo aquilo que nos possibilita fazer as mudanças, né? Acho que o mestre deve ter clicado aí, o celular descarregou, mas saiu, né? Mas falando da importância do que é essa discussão desse momento, né? Da gente trazer essas diversas vertentes, né, que dizem respeito à capoeira, não só as questões pedagógicas. Hoje a capoeira a gente sabe que traz uma múltipla dimensão, muitas das vezes reduzida a duas, numa discussão mais simples, né, que é a dimensão esportiva e a dimensão cultural, mas a capoeira vai muito mais além do que isso, né, porque se vincula a outros campos, né, pela questão da religiosidade, né. Se a gente for pensar da potencialidade do que tem dentro do próprio campo da educação, a gente vai entrar aí nas múltiplas possibilidades que não só de uma educação no campo da educação física, mas no campo da sociologia, da psicologia, ou seja, nos vincula ao mundo acadêmico, ao mundo não acadêmico, né? E é nessa possibilidade de trânsito, né, entre esses diferentes lugares e pessoas, que torna a capoeira um instrumento tão rico, né, para o desenvolvimento e para a formação de nós, seres humanos, né? Então, não sei se o mestre Tabosa vai retornar, se vai dar certo ele voltar, mas nós já estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa live. Opa, ele está aqui, deixa eu voltar ele aqui. Pronto, voltou. Desculpe.
A minha capacidade técnica aqui, mexer, acabei caindo. Levei uma feira aqui, ó. Mas vocês não viram. Eu saí de rolê. Pronto, mas ainda bem. É capoeira, escorregar não é cair, né? É o jeito que o corpo dá, como diz a estrofe das nossas músicas de capoeira, né? Pois é isso, é dizer que esse momento é rico, né? Ele traz aí as múltiplas possibilidades de ampliação do nosso olhar sobre a capoeira, de pensarmos sobre nós aqui localmente, que estamos no estado do Piauí, mas não estamos desvinculados dessa rede global que hoje é o mundo da capoeira, porque ela extrapola, né? As dimensões territoriais do Brasil. Hoje a gente pode falar de mestre Tabosa, falar de mestre Quesito, que tem um trabalho também internacionalizado, e é ligado diretamente à sua escola, né, de formação, à sua linhagem. Não sei se o senhor costuma utilizar essas expressões, mas são os termos bastante recorrentes, que inclusive a gente tem interrogações até quando se fala com relação a isso, né? A essas questões de vínculo de linhagem, muitas das vezes para classificar estilos e etc. Mas dizer que a nossa capoeira ela é diversa e é nessa diversidade que a gente vai se construindo. E aí mora um desafio, né? Da gente, nesse contexto dessa diversidade, a gente conseguir conviver e se desenvolver nessas demarcações de diferenças, né? Eu acho que quando a gente traz esses múltiplos olhares, né, as múltiplas experiências, a gente, ao tempo que demarca as nossas identidades, a gente cresce nessa interação com as diferenças, tá? Então, mestre, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, né? O que você pode dizer, de fato, assim, para resumir, né? Como o senhor vê, de fato, que o GEPS contribuiu mesmo para tudo isso, né? Para a organização dos grupos, né? Para, vamos dizer assim, um mínimo de consenso possível para dizer que existe um fundamento numa capoeira Angola, numa capoeira regional, que isso foi explorado lá no GEPS e nós, de alguma forma, nos organizamos para corresponder às expectativas daquele consenso que foi construído dessa diversidade, né? De métodos que o senhor trouxe, né? De diversos campos, né? Então, como é que você pode resumir tudo isso? Aí, em poucas palavras, né? Não sei se é possível em poucas palavras, mas na medida que o senhor possa fazer. Eu só posso fazer uso das suas, porque você já abrangeu toda essa mística que a gente criou. Quando eu digo a gente, já é todo esse grupo que estava presente no GEB desde 86, né? E que a gente conseguiu fazer com que fosse uma referência, um exemplo. Uma referência, um exemplo que deu certo. Tanto deu certo que outros navegantes quiseram não, tomaram conta dela por caminhos que a gente não tem contato e possibilidade de entrar, né? Agora, o Albino, mestre Albino, para você ver, é um dos que estava nesse contexto que a gente está falando, e a nossa amizade se firmou muito depois disso. A gente já estreitou essa amizade em várias situações de encontros, e eu acho que eu tenho um encontro com vocês ainda no final do ano aí, Sim. contigo, com o Albino, com a Piauí, onde eu já vivi quando eu tinha o quê? 1 ano, 2 anos de idade, meu pai militar foi para aí. E como eu não tenho esse acesso, como essas personalidades que estão nesse livro tiveram, né? Foram chamados, ou foram envolvidos, foram coabitados, mas estão aqui no livro, porque fazem parte de uma esfera que eu não entro. Eu fui o capoeirista que estava lá para dar o apoio. A minha irmã, você estava falando da forma de falar, de linhagem, a minha irmã criou a Mayra, criou uma constelação. Nós temos, além da tal da linhagem, da árvore genealógica, nós temos uma constelação de cada grupo que está ligado na nossa maneira de ser, como você está falando, tem a sua própria estrela nessa constelação. Então, a gente está acostumado, sim, a falar sobre linhagem, né? E agradecer você, o grande professor, que eu sei que te chamo de Toninho, mas eu não tive essa ousadia, vou chamá-lo de Antônio Fique à Francisco, vontade. porque, como estudioso,
Existem estudiosos e estudiosos. Existem uns que vão batendo, passam por cima ou apresentam certas coisas sem uma análise mais apurada. Um feeling que você tem. Você demonstrou esse feeling logo quando você fez meu primeiro contato comigo, achando como poderia ser. Ali eu percebi que você viu a lacuna que existia historicamente nessa situação. Que buraco é esse? E no meu blog você viu que eu preenchia isso. Vou te contar. Você está de parabéns. Não sou eu agora que estou de parabéns, não, porque meu parabéns foi lá atrás. Você que está, que percebeu, teve essa percepção como professor de educação física, não é? Você é? Ou é historiador? Da área da sociologia. Sociologia. Pois é, mas o sociólogo que é capoeirista, ele é sociólogo, mas ele é mais capoeirista. Porque ele está sempre percebendo o quê? Ele está percebendo a capoeira. Então, eu parabenizo você e parabenizo nosso amigo mestre Pebança, porque Obrigado, mestre. Teve presente, viu o que aconteceu, testemunha ocular, pode ainda muito contribuir para a capoeira do Piauí, acredito eu. Boa noite para vocês, salve a todos. E aqueles que tiveram paciência e ouvir tudo isso, aí às vezes até o meu desabafo, eu peço desculpa, mas foi um momento ímpar que você me permitiu. Depois de mais de 30 anos, você me permitiu um momento ímpar de eu poder desabafar e ver, poxa, como é, às vezes a gente pensa até em desistir, mas eu não vou dar esse gosto, não. Vou continuar e vou mostrar que a história, quando é verdadeira, não tem como ser deletada. Salve. Salve, mestre. A gente aqui agradece pela oportunidade dessa interação. E em 8 e 9 de dezembro, né, com fé em Deus, o senhor estará aqui conosco. Vai ser uma festa que a gente está chamando de Kizomba, né? Kizomba é festividade, né? É uma Kizomba de capoeira, que a gente vai ter a oportunidade de estar com as crianças que a gente trabalha, os jovens, né, os nossos mestres, amigos, ou seja, aquelas pessoas com quem a gente quer que esteja junto conosco, porque existe um laço, né, de afetividade, alguns com os laços mais antigos, né? Outros com laços mais recentes, mas com a mesma intensidade de amizade. Então, desde já, a gente aqui, de fato, agradece pela disponibilidade do senhor de estar conosco, né, dando essa belíssima contribuição na construção desse documento, que certamente está para agora, né, é esclarecedor para muitas dúvidas que a gente tem em relação a esse material, e também para todo o futuro que vem por aí, né, porque a gente construiu um documento, né, um fato, né, a gente tem um fato histórico aqui, que nos possibilita olhar para o mundo da capoeira de uma forma mais crítica. Né? Então, o mestre Pebança, gostaria que você fizesse as suas considerações também, mestre, por favor. Mestre, eu agradeço muito pelos esclarecimentos. A gente tinha muitas dúvidas, mas hoje o senhor esclareceu tudo. E nós esperamos o senhor, dia 8 e 9 de dezembro. Nós ainda temos muitas coisas para conversar. O senhor ainda tem muita coisa para contribuir com a gente. Viu? Salve, mestre. Salve. Espero que não esteja tanto calor aí, hein? Vai estar, com certeza. Mas não espero que não esteja passando os 40 graus. Pois é isso. Então, agradecer ao pessoal que esteve com a gente aqui na live, as perguntas, os comentários, né? Tudo isso ficará gravado aqui no nosso canal do YouTube, do Iebnibal. É um vídeo aberto, que todas as pessoas podem ter acesso. Acredito que o mestre pode colocar o link no blog, né? Porque está aqui toda a sua fala. A resenha, né, do material está feita, né? Não precisa mais escrever, que hoje a gente tem as formas mais diversas possíveis hoje, né, de fazer os nossos registros, né? Desde a oralidade ao audiovisual nesses canais de hoje, né? Diga-nos. Como eu não tenho acesso a estar registrando como eles registraram no livro, a minha irmã teve a grande ideia de registrar o blog. Então, realmente, é o que você falou, tudo está no blog. Se quiser pesquisar o que a gente fez, o que a gente achou importante, está lá. Exatamente. E nós vamos colocar também o link do seu blog no nosso site, viu? Para quem quiser pesquisar a sua história e um pouco da nossa história, que se vincula também com a história do senhor, com certeza nós vamos estar contribuindo com essa divulgação. Tá
tá bom? Ok. Pois, mestre, pois, obrigadão. Um abraço a todos e nós encerramos a nossa live por hoje. Salve. Salve. Salve.